Olá, olá a todos. Espero encontrar-vos bem. Espero vos encontrar com saúde e com paz, que isso é fundamental, e que tudo esteja bem convosco. Eu tinha prometido que voltaria ao tema de profecias cabalísticas relativamente a esta guerra em particular, ou eventualmente a esta guerra em particular que estamos agora a enfrentar, ou seja, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, que no fundo acaba por ser uma guerra muito mais ampla do que aquela que nós estamos, ou que achamos que ela vai ser, porque já sabemos que estamos na iminência de uma terceira guerra mundial. O meu nome é Manuela Tavares, para quem não me conhece, sou o rosto e a pessoa por trás do projeto de Terapias Mulher Holística, terapeuta holística. No meu site www.terapiasmulherholística.com tens acesso ao meu Facebook, Instagram, blog e canal de YouTube. Sou formadora e consultora de mesa radiónica e também de radiestesia e facilitadora de cursos de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Assim sendo, vamos ao tema da partilha de hoje, que tem a ver com uma coisa muito estranha que se chama Og Magog. Este nome esquisito em hebraico significa a guerra do fim dos tempos, de acordo com uma profecia cabalística. E nós perguntamos, então e esta guerra da Ucrânia com a Rússia, da Rússia com a Ucrânia, é a guerra do fim dos tempos? É esta guerra que vai determinar que tudo acabe? É esta guerra que vai determinar que o mundo todo termine, ou fique pelo menos virado do avesso? Na verdade, nós não sabemos e ninguém sabe. Apesar de muitas profecias escritas, apesar de muitas teorias e apesar de muita gente a falar destes assuntos. Temos que aceitar uma coisa, é que as más profecias podem sempre ser mudadas por nós, humanidade. Paradoxalmente, as boas profecias, essas, vão acontecer. Isto parece um bocado romance, parece quase naif, parece um bocado ingênuo, mas pelo menos é aquilo que dizem os grandes cabalistas. A guerra ao caos atual, esta e outras, e esta em particular, está a mexer com a Europa toda, porque há outras em curso, já falámos delas, da Síria, do Iémen, etc., mas esta está a mexer em particular com o chamado mundo ocidental, porque todos estamos a ter a noção da gravidade de uma pessoa que está numa tensão absoluta e que pode, por sua autodeterminação, carregar naquele botão maléfico e despolutar uma guerra nuclear. E nós estamos a perceber isso todos os dias. Nós estamos a perceber que a tensão com que determinadas pessoas estão a governar os seus países e a decidir como governar os outros, porque na verdade é esta a prepotência, é como governar os outros, pode levar a consequências absolutamente catastróficas para o mundo. Já tivemos, sem recordarmos, porque não temos consciência disso, uma situação análoga como o desaparecimento da Atlântida. E parece que não aprendemos nada e vamos retomar e vamos fazer os mesmos erros. Esperemos que não e esperemos ainda irmos a tempo de remediar aqui muita coisa. Segundo ensinamentos escritos cabalistas, esta guerra, e muitas guerras, mas esta em particular, e porque o ano 2021, isso também está gravado e escrito e falado, foi um ano messiânico, nós tivemos que nos preparar para a vinda do Messias. E pode-nos parecer um disparate, pode parecer uma ambiguidade tremenda, uma dicotomia sem paralelo, mas a guerra, tal e qual ela está, é na verdade a dor de parto do novo Messias. Ou seja, o caos que nós estamos a viver, todo este processo de confusão, de medo, de informação, contra-informação, conspirações, diz que diz, ameaças, concretizações, etc., são as dores de um parto para aquilo que nós todos aguardamos na humanidade, será a vinda do Messias.
E nós, aí sim, agora sim, ingenuamente, achamos que o Messias é um homem. Os cristãos acham sempre que é Jesus que vai voltar à Terra. Não há cristão que se preze que não diga Jesus prometeu e ele vai voltar à Terra. Depois os outros que não são cristãos acham que vai ser outra coisa qualquer que não sei. Depois há outro que acha não sei quando. E nós temos que começar a perceber que o grande Messias e a vinda do Messias à Terra somos nós. É a elevação da nossa consciência. É a tomada de consciência absoluta da humanidade. Esse é que é o grande Messias. Por isso é que o ano passado foi a preparação para a chegada do Messias. E nós pensámos, é alguém que vai vir aí, vai descer numa corda do céu, chega cá e diz, acabou tudo, agora é como eu quero e ponto final, vocês são todos malucos. Bem, se isto acontecer, eu iria adorar. Deus queira mesmo que aconteça, Deus queira que deixe realmente alguém maravilhoso, um ser cheio de luz e que diga, acabou tudo e agora é por... Nós todos iríamos adorar, aliás, porque nós humanos estamos formatados para ter líderes. Nós somos animais de matilha, nós estamos habituados para ter líderes, para ter chefias, para ter alguém que nos diga o que fazer. E por isso alimentamos ingenuamente a imagem de alguém que desce dos céus e que diz, é por ali, e nós vamos, porque é isso que nós queremos, porque isso demite-nos da nossa responsabilidade. Temos sempre alguém que nos indica o caminho. Nós nunca temos que assumir a responsabilidade da construção desse caminho. Porém, eu acho que, e não acho nada, é aquilo que pelo menos está escrito e dizem, o grande Messias é a nossa consciência, o grande Messias é a elevação da humanidade na luz, o grande Messias é a elevação da vibração da humanidade numa outra frequência, numa outra capacidade, num outro registro. É a egrégora humana. É a humanidade saber dizer não e saber dizer sim quando tem de dizer sim. Mas é realmente o grande posicionamento da humanidade. É nós deixarmos de ter necessidade de líderes e percebermos de uma vez por todas que o nosso maior líder é a nossa consciência, é a nossa luz, é o nosso self. Sem egoísmo, sem ego e sem egocentrismo. 2022, digo e repito, é um ano de egrégoras. 2022 é o ano onde a humanidade ou ascende ou destrói-se. Este é o Messias. O que precisamos é de sair do medo e também sair da zona de conforto e, sobretudo, aprender a aplicar, aprender a pôr na prática tudo aquilo que nós aprendemos, ou melhor, colocar na prática tudo aquilo que nós aprendemos na teoria. Ler livros, fazer cursos é muito bom. Não colocar na prática dá curto-circuito. Em pouco tempo estamos possuídos pelo medo, possuídos pelos bloqueios, não sabemos o que fazer, porque na verdade andamos a aprender, mas na realidade zero prática. Então isso é o curto-circuito. Não vai funcionar. Não vamos evoluir, não vamos conseguir pôr nada em prática. Então onde está o nosso Messias? Porque nós, humanidade, o que nos dá trabalho é pôr em prática as receitas que nós aprendemos. Porque se nós não colocarmos em prática as receitas que aprendemos, nós morremos à fome. E é assim em tudo na vida, até no campo espiritual. Nós aprendemos receitas para colocar em prática a luz, a partilha, sair da zona de conforto, deixarmos de ser tão egoístas, deixarmos de ser tão egocêntricos, combatermos mais o ego, dominar o nosso ego. Nós aprendemos tudo isto na teoria, mas colocar em prática dá muito trabalho e custa muito. O mesmo se passa com uma receita de culinária. Eu posso ter livros importantíssimos do Cordon Bleu em casa para colocar em prática as receitas maravilhosas. Se eu realmente não as colocar, se eu só ler as receitas, mas não as colocar em prática, o que é que me adianta? Nada. Passo a comer os alimentos crus ou não como de todo. É o caso. Por isso, as profecias que existem de vários realmente profetas sobre estes finais destes tempos, esta mudança de era de peixes para aquário, invasões de alguns países, destruição de outros, etc., sim, elas poder-se-ão concretizar.
Mas tudo, rigorosamente tudo, está nas nossas mãos. A humanidade é que tem de decidir para que lado quer caminhar, para a luz ou para as trevas. E em função disso, encontrará o seu Messias. Está nas nossas mãos. Eu disse em vários vídeos, atenção que o recreio acabou. O infantário da humanidade acabou. O colo terminou. O universo está-nos a chamar a todos à responsabilidade, ao amadurecimento e a assumirmos a nossa posição. Portanto, a nossa infantilidade, a infantilidade com que a humanidade se governou até agora, tem um fim e é agora que ele termina. Custa muito, porque assumir aquilo que nós somos, assumir a nossa responsabilidade, assumir o trabalho que temos para fazer, assumir a nossa posição, assumir a nossa opinião e assumir tudo o que nós temos para fazer, custa imenso. É como aquela fase em que saímos da casa dos pais e começámos a pagar a nossa própria casa, a ter o nosso emprego, a ter contas para pagar, a assumir a idade adulta, e ela custa. E de que maneira? E agora chegou a vez da humanidade no seu todo sair da casa do pai e da mãe e assumir a sua própria casa, assumir o seu Messias. As guerras estão aí. Elas têm que nos ensinar de qualquer forma. Há lições a aprender sempre. Uma guerra tem sempre qualquer lição para nos dar. Não nos podemos demitir de aprender e não nos podemos demitir dos exames que temos à nossa espera. As profecias também estão aí, mas depende de nós que elas se concretizem ou não. Og Magog é a guerra do fim dos tempos. E a pergunta é quais tempos? Os tempos da mentira? Os tempos da corrupção? Os tempos do oculto? Os tempos da opacidade? Os tempos de jogos de poder? Bom, se for isso, bem é ela. Mas compete-nos a nós, humanidade, dizer a partir de agora eu quero a verdade. A partir de agora eu quero a transparência. E a partir de agora eu quero paz. E acabaram-se os jogos de bastidores. E então aí sim, chegámos ao ano messiânico. Chegámos ao nosso Messias. Porque nos encontramos finalmente, como seres espirituais que somos, a ter uma experiência terrena. Não há mais tempo a perder. Temos que avançar. Um grande abraço de luz. Muita fé, muita coragem, muita força. Que os anjos nos abracem sempre, nos indiquem sempre o melhor caminho a seguir e que a luz esteja sempre presente nas nossas vidas. Até breve.